olha o tamanho da merda que o Brasil se colocou. Por isso que o Lewandowski tá desesperado. PEC da Segurança Pública. Vamos falar de PEC da Segurança Pública. Está na matéria do Globo. Porque nós estamos falando da Bolsa de Valores. Nós estamos falando do STF, do Poder Executivo, do Ministério da Justiça. Meu Deus, o que sobrou do Brasil? Vamos para a mega operação. Então, é uma força-tarefa nacional. Estava acompanhando a entrevista coletiva em Brasília, 1.400 agentes. Aí, as primeiras informações falavam em mandado de busca e apreensão, mandado de prisão em 8 estados. Aí agora, na entrevista coletiva, sei lá o que houve, já falaram em 10. Outro falou que foi Lewandowski, Fernanda Haddad, a diretora da Receita Federal. Aí já está mais de 10. Então, a gente vai amarrar aí quantos são, afinal de contas. Mas principalmente um esquema ligado à rede de combustíveis. Então, desde a importação do combustível, e aí importavam metanol para adulterar combustíveis. Os caras tinham terminal portuário. Uma frota enorme de caminhões-tanque, mais de 1.000 postos de gasolina. É um esquema enorme. Tem um banco, deixa eu ver aqui, tem até o nome do banco. Então, falam em uma sonegação de 7 bilhões e 600 milhões de reais, pelo menos 40 fundos de investimentos com patrimônio de 30 bilhões de reais. Fundos de investimento exclusivos do PCC. Não era um fundo de investimento em que qualquer um podia entrar, não. Era a turma do PCC ali fechada. Então, uma operação que está aí atrás de 350 alvos, pessoas físicas, pessoas jurídicas, crimes contra a ordem econômica, adulteração de combustíveis, crimes ambientais, lavagem de dinheiro, fraude fiscal, estelionato. E as principais empresas que são alvo dessa operação, Aster Copap, que é uma empresa que é dona de usinas formuladoras, distribuidoras e rede de postos de combustíveis, usada pelo PCC, BK Bank, fintech financeira, já tínhamos falado dessa fintech há pouco tempo, utilizada para movimentar o dinheiro, né, por meio de contas não rastreáveis, REAG, fundo de investimento usado na compra de empresas, usinas e para blindagem do patrimônio dos envolvidos. É uma operação enorme e é duro dizer isso, né, mas nenhuma novidade, né? Talvez pelo tamanho. Eu me lembro uma vez eu estava num bar em Perdizes, quando eu morava em São Paulo, a gente frequentava de vez em quando, éramos amigos do dono, e chegou uma turma bem estranha, sabe? Cada um, só homens, cada um chegou num carrão, Porsches e carrões, assim, pararam, tentaram achar vaga em frente ao bar, não conseguiram, e aí foram para um posto de gasolina, com uma bandeira bem esquisita, que estava sendo inaugurado, próximo, dava para a gente ver, largaram os carros lá no posto de gasolina e vieram para o bar. E o posto de gasolina estava sendo inaugurado naquele dia. Aí o dono sentou à nossa mesa e falei, que gente estranha, né? Rapaz, não Festa estranha. Nem olha para os caras. Por quê? Eles são os donos dessa rede de posto de gasolina aí. Isso aí é tudo PCC, cara. Nem fica olhando muito. Fica na tua. Eu falei, então tá. É isso, né? Brasil dominado por essa turma de um modo geral. Tem mais informação. Eu tô só terminando de colar aqui. Ano passado e esse ano, uma coisa que eu tenho percebido, em vários momentos onde há retenção do orçamento, algum corte de orçamento, sempre surge a notícia, vocês podem procurar na internet, vocês vão achar assim, a ANP suspende a fiscalização de combustível devido a corte do governo. Está suspensa. Pode procurar aí que vocês vão achar na internet. 2024 aconteceu, esse ano já aconteceu de novo. E eu sempre, quando olhava essa notícia, eu falava assim, caramba, eu vejo outras matérias falando de o crime organizado avançando para os postos de combustível. Aí eu fico vendo a matéria dizendo que foi cortado o orçamento do ANP e que ela não vai poder mais fiscalizar. Será que você conecta uma informação com a outra? Será que tem alguma coisa a ver? Não sabemos, é só uma opinião aqui. Mas o mais importante de tudo é que, não esqueçamos, não existe crime organizado sem a permissão do Estado. Não. Impossível. O buraco aí é bem mais embaixo. Dá uma olhadinha aqui na tela, pessoal. Tá vendo essa matéria do Globo? A matéria do Globo diz o seguinte, abre aspas, Globo, tá? Gestoras e fintechs da Faria Lima, Centro Financeiro de São Paulo, foram usadas para lavar dinheiro do PCC. Só que tem um problema. Sabe o que é problema? Aquele problema que é sinistrão mesmo. É o problema. O problema é que, e agora eu vou compartilhar outra tela aqui com vocês, o problema é que a vida dessa mulher que agora está em risco. Tá? Eu tô falando sério. André Costa Chaves. Ela que estava dando a entrevista coletiva agora com o Lewandowski, o Andrei Rodrigues, da Polícia Federal, e o genial Fernando Haddad. Então, o problema, Lacombe,
é que essa mulher, gravem o rosto dessa mulher, a vida dessa mulher está em risco. Se ela aparecer morta, demitida, sumida, vocês podem ter certeza que tem a ver com isso. Porque quando o Globo diz assim, quando o Globo fala, prestem atenção, quando o Globo diz foram usadas, nós temos um problema concreto com o que disse a auditora fiscal. Porque ela não disse que elas foram usadas. Ela disse que elas são cúmplices. Então por que o jornal usa o termo usada? Para inocentar. Exato. E por que está querendo inocentar? Né? Ué, a turma da Faria Lima apoiou quem? Ou está ao lado de... Pelo menos estava até agora, né? Vamos ver. Aí eu fiz uma thread aqui, rápida, para o pessoal poder entender, né? A operação contra o crime organizado, PCC lava bilhões, não é bilhão. Ela falou numa movimentação de mais de 70 bilhões. Tá? Aqui, quanto é que você achou aí? Olha aqui, ó. Enquanto a Receita Federal crava que as administradoras estavam cientes e contribuíram, isso aqui é aspas da Receita Federal. Exato. Tá? Aspas da Receita Federal. O Jornal Globo não pode dizer que elas foram usadas. Não pode, a não ser que agora quem escreve a matéria do Jornal Globo são chimpanzés. Porque não tem como. As administradoras estavam cientes e contribuíram. Como é que você vai dizer que foram usados? Então você imagina, usada... Faria Lima ser usada... Porra, meu irmão, pra cima de mim... Não é o contrário, né? Eu morei lá, eu sou de Morro Agudo, vários pescoção na quinta série. Porra, vários pescotapas, vai dizer pra mim que foi usado, irmão. Isso aqui é igual aquela menina que tentou criminalizar o maluco lá do Globo, a Férrea lá. Que foi dar pro maluco. Mariana Ferrer. Que foi dar pro maluco. Aí fui usada, né? Ainda pegou o cara errado. Ainda pegou o cara errado. Sim. O Jornal Globo preferiu escrever que elas foram usadas. Assessoria de imprensa ou jornalismo? Entre as investigadas está a Reag Investimentos, que se apresenta como a maior gestora independente do país, ou seja, 299 bilhões sob gestão. Absolutamente desconhecida, né? Ações na bolsa. A PF cumpriu buscas e apreensão e a empresa admite estar no alvo. Outras casas aparecem na mira. Trustee, Benvox, Buriti, Libertas, Antivest, Elo, Banco Genial. Todas ligadas a fundo com patrimônio de 30 bi sob suspeita de ocultar dinheiro do PCC. Quem é que ofereceu o cartão para Alexandre de Moraes? Mas esse elo ali é com dois... eu tô brincando. É L com 2 L's. É o do Collor, esse elo aí. Brincadeira também, tá, gente? Pelo amor de Deus. Aí, aqui, Fintechs, BK Bank, que não respondeu ao jornal nem o Globo e nem a Veja, e Bankroll, funcionavam como banco paralelo da facção, que é um grupo terrorista. Contas não rastreáveis, 10,9 mil depósitos em espécie, totalizando 61 mil. Usa de conta bolsão, misturando dinheiro de todos os clientes, uma blindagem perfeita contra a fiscalização. O esquema comprou terminal portuário, usinas de álcool, 1.600 caminhões, fazendas e casas de luxo. O PCC não era só crime, virou empréstimo formal. Virou empresário. Da bioenergia. Virou empresário. Aí eu trouxe um tema importante aqui, por isso que eu falei que a vida dessa mulher está em risco. Por que isso importa fora do Brasil? O FBI e o DOJ, que é o Departamento de Justiça, e o FBI, investigam, então, lavagem bilionária com potencial uso de dólar em bancos corresponsáveis. E o USTR, que está investigando o Brasil na seção 301, está investigando fraudes no etanol e bioenergia, né, porque elas distorcem o comércio e podem gerar sanções comerciais dos Estados Unidos. Isso está ligado à investigação da seção 301. Isso é exatamente o que a seção 301 está procurando. Ou alguém vai acreditar que o Lewandowski, que teve o visto cancelado, fala, agora eu vou te ajudar. Porra, Estados Unidos. Vocês me avisaram antes, não precisava cancelar o visto? Mais uma vez, é um movimento externo que gera algum tipo de reação a crimes. Por isso que a vida dessa mulher está em risco. Eu não estou brincando, a vida dessa mulher está em risco. Porque foi a Receita Federal quem caguetou. E aí, vamos lá. No meio disso tudo, o ministro Ricardo Lewandowski, que perdeu o visto americano, tenta vender a narrativa da PEC da segurança. Isso ele fez. Eu acompanhei a entrevista coletiva dele, Mas o Washington, graças a um cara de Morro Agudo, já entendeu. O problema está na conivência institucional. Eu já mandei até pra galera lá. Ele mandou no finzinho do discurso dele. Mas então aproveito para dizer como é importante a PEC da segurança, a integração das forças, blá, blá, blá.
A Operação Carbono Oculto mostrou que crime organizado não é marginal, ele está na Bolsa de Valores. Seção 301 neles. Nos fundos de investimento e nas fintechs da elite brasileira de São Paulo, que não foram usadas, segundo a Receita Federal. A auditora fiscal falou isso. Ela disse que eles não foram usados, que estavam cientes. E a grande mídia tenta maquiar como se fossem vítimas usadas. E a conclusão, o PCC infiltrou a Faria Lima. Gestoras e fintechs foram mais do que usadas. Elas participaram. A história ainda vai bater em cheio no FBI e na seção 301. Agora, Alan, você não viu a entrevista dessa auditora fiscal, né? Não. Eu não sei se ela tem problemas de falar em público ou se isso que você está falando passava o tempo inteiro pela cabeça dela. Mas eu não sei se a gente teria condições de catar algum trecho. Acho que é difícil, porque né, teria que tomar cuidado, porque são transmissões de emissoras de TV. Olha o que os seguidores entendem. Nossos seguidores são maravilhosos. Ó. Trump, Alan, ali, ó, tem 41 alvos na Faria Lima. Mas olha, essa auditora, como é o nome dessa auditora fiscal? Ela falava assim, nós não sei se pela exposição pública exagerada para uma coletiva enorme, ou se pela condição de pressionada pela situação, né? De estar ali tendo que fazer uma operação por conta do que os Estados Unidos estão implementando com as investigações da seção 301. A questão é essa. O que vocês querem fazer? Você vê que os seguidores entendem rápido, né? Quando eu falo que os nossos seguidores, eles de alguma maneira são parte da elite do Brasil, não é brincadeira, não é exagero, não. Os seguidores conseguem entender isso com uma clareza ímpar. É impressionante. Por isso que nós queremos que vocês chamem outras pessoas. O fato do povo consumir a CNN, o Metrópolis, Globo, é um sintoma. É um sintoma, inclusive, grave, tá? É um sintoma grave. Porque isso acaba mostrando que a fonte de conhecimento de muita gente, além de ser o jornal, o que é inadmissível, né? Porque se você perguntar para um jornalista qual é a sua fonte de conhecimento, ele falar que é o jornal, ele é um retardado. Então, se o jornalista não pode ter o jornal como fonte de conhecimento, também a audiência não pode. Né? Claro. Fonte de conhecimento tem que ser estudo, livro, etc. Fonte primária. Exato. Não digo nem se fonte primária, mas assim, você tem que analisar o que se recebe do jornal. Sim. E a sua fonte de conhecimento tem que ser outra coisa. Né? E vocês que estão aqui nos acompanhando, vocês conseguem entender com primor que esses caras, eles servem como agência de assessoria de imprensa. O Globo, cara, a aspa que eu peguei, as aspas que eu peguei ali da Receita Federal, está na matéria do Globo. E o título diz que foram usadas. Pô, botou calcinha, entrou no quarto, arriou, chamou de meu amor, falou assim, bate na minha cara, me chama de safado, e vai escrever no título, porra, fui usado. Pô, tá de sacanagem, cara. Vocês riem? Mas, cara, me fecha, me chama de gaveta. Pô, pelo amor de Deus, dá na minha cara, me chama de safado é o título. Estão no corpo da matéria. Dá na minha cara, me chama de safado. Título da matéria. Fui usado. Porra, Laudelino. Aí não, irmão. Pois é. Mas é uma constante isso, né? Cara, que jornal. De não passar para a população os fatos, né? Me chama de gaveta, que a pessoa tá falando. Pô, me abre e me fecha, me chama de gaveta. Pô, cara, e título fui usado. Fui usado. Agora uma informação interessante. Lá em Morragudo você não pega não, cara. Informação interessante sobre conhecimento geral do que está acontecendo. Lembrem sempre. Magnitsky pega o indivíduo. Seção 301 investiga o ambiente. Ela é pior do que a Magnitsky. Eu falei isso já. E olha aqui, ó, olha como é que eu adoro, cara, essa audiência. Olha esse comentário aqui, ó, tá na tela. Mediante o exposto, o B3... A B3 é a Bolsa de Valores. Exato, a Bolsa de Valores. Está envolvida nessa trama? Claro, óbvio. Agora você imagina, olha o tamanho da merda que o Brasil se colocou. Não adianta chamar Eduardo Bolsonaro de bananinha depois dessa. Sim. Não vai adiantar. Agora, isso porque a seção 301 ainda irá investigar isso. Ainda. Por isso que o Lewandowski está desesperado. PEC da Segurança Pública. Vamos falar de PEC da Segurança Pública. Porque a hora que algum jornalista que não come bosta, mas pelo menos come alguma coisa que traga alimento para o seu corpo, a hora que um jornalista desse, que usa os neurônios, escrever o que isso aí tem a ver com o problema da investigação da seção 301, vai todo mundo entender que o Brasil, enquanto instituição republicana, é uma organização criminosa. Do PCC. O Brasil.
Porque nós estamos falando da Bolsa de Valores. Nós estamos falando do STF, do Poder Executivo, do Ministério da Justiça. Meu Deus, o que sobrou do Brasil? O que sobrou do Brasil? Se a Bolsa de Valores, os maiores fundos de investimento, o Supremo Tribunal Federal, o Poder Executivo, o Ministério da Justiça, que é o Departamento de Justiça do Brasil, né, o DOJ, e a Polícia Federal está envolvido nisso. Parte da Polícia Federal, porque vai mandar Alexandre de Moraes prender pessoas inocentes. O que sobrou do Brasil? Quando as pessoas me perguntam, meu Deus, Alan, mas o que a gente pode fazer? Noticiar isso para as pessoas. Sim. Porque o seu vizinho não sabe disso. Se o seu vizinho estivesse aqui na timeline nesse exato momento, ele estaria assustado. É o primeiro efeito dele. Eu vou explicar para vocês os efeitos, né? O cara nega, aí passa um tempo. O que eu tô falando aqui, passa 1 ano, 2 anos, a Globo vai noticiar. Né? Que é assim, né? Fase do luto. O cara demora um maior tempão e até a imprensa vai falar. Aí o cara fala assim, nossa, era verdade. Aí ele deixa de imaginar que é teoria da conspiração, ele passa a levar com credibilidade o que eu tô falando, aí ele começa a ficar assíduo, e aí ele perde os amigos dele, aí ele vai atrás de novos amigos que pensam como ele. Esse é o processo. São Tomás de Aquino. Idem Velen. Idem Nora. Então aí o cara começa. Vocês já estão na fase do, me apresentem gente decente, né? Eu quero ter bons amigos. Vocês estão nessa fase. Mas o teu vizinho não. O teu vizinho tem que chegar aqui e levar um susto. Ele falou palavrão. Meu Deus, o Brasil tá podre. O Brasil acabou. Vai ter tanto soluço nesse cara que ele vai começar a falar assim, ih, rapaz, esse Max Cardoso, Alan dos Santos, sei lá como, caramba, esses caras estão levando o negócio a sério. Porque onde estava eu que ficava assistindo Miriam Leitão? Coitado, imagina a situação da pessoa. Porque realmente, é sério que eu vou falar. Pode parecer uma piada enorme, mas não é, tá? A pessoa, quando ela descobre que ao invés de estar ouvindo Miriam Leitão, ela tinha que estar ouvindo Lacombe, o sofrimento psicológico dessa pessoa é tão grande que ela fica envergonhada de si diante do espelho. É o silêncio. É sério isso, eu não tô brincando. Que a pessoa se dá conta, ela fala assim, meu Deus, eu vi a Miriam Leitão. Aí o cara, ele tem uma crise existencial. Não é brincadeira, eu tô falando seríssimo aqui.